que não exige técnica nenhuma, a gente também deixa as coisas para a última hora, né? As startups chamam isso de sponsor. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Regina Feitosa e nesse vídeo eu vou trazer para você uma técnica que você pode colocar em prática hoje mesmo na sua empresa para ajudar você a delegar tarefas entre a sua equipe e também garantir que elas vão ser cumpridas. Essa é a técnica dos 3 Qs. Que, quem, quando. O primeiro Q de que seria exatamente o que tem que ser feito. Você vai delegar a tarefa para alguém, você vai passar a atividade para que alguém faça, então essa atividade ela precisa ser muito bem definida e precisa também ser objetiva. Quando você for passar a atividade para alguém, você precisa dizer para essa pessoa exatamente o que é que ela vai fazer, de forma bastante objetiva e se certificando que ela entendeu o que é para ser feito. Então, o primeiro que é você definir exatamente, objetivamente, o que deve ser realizado. O segundo que é de quem vai realizar a tarefa. Então, você precisa definir quem é a pessoa, quem é o dono da tarefa. As startups chamam isso de sponsor, né? Quem é o dono daquela tarefa, quem é o responsável pela tarefa. Muitas vezes dentro da empresa ocorre o seguinte: a gente precisa melhorar os custos, a gente precisa melhorar os preços, a gente precisa melhorar isso e aquilo relacionado ao financeiro. E aí fala assim, tá, mas quem é que vai fazer isso? Ah, o financeiro. Mas quem é o financeiro? Dependendo da empresa, às vezes no financeiro você tem 2, 3, 4 pessoas trabalhando ali. Então você não pode dizer do financeiro a responsabilidade por essa ou aquela tarefa. Você precisa definir exatamente quem é ou quem serão as pessoas, quem vai fazer o quê, quem é o dono da atividade, quem é o responsável por desenvolver aquela atividade. E por último, o terceiro que é o quando. Esse terceiro que, o quando, diz respeito a quando a atividade deve ser entregue, quando que ela deve ser finalizada. Quando você não dá uma data específica para entrega, o seu funcionário vai entregar quando ele achar que deve entregar. E também vai ali empurrando com a barriga, vai deixar para a última hora, né? Como a gente sabe, a gente também deixa as coisas para a última hora, né? Todo mundo deixa as coisas para a última hora. Então, já sabendo disso, você precisa especificar uma data exata para quando aquela atividade deve ser finalizada. Veja, não é quando ela deve ser realizada. Inclusive, esse que a gente poderia colocar uma data inicial e uma data final. Quando que deve ser realizada, ou seja, quando que o funcionário tem que começar aquela atividade e quando que a atividade tem que ser terminada, tem que ser finalizada, precisa ser entregue. E aí você vai acompanhando. Então a gente tem a técnica dos 3 que, ou seja, o que vai ser realizado, quem é que vai realizar essa tarefa, quem é a pessoa responsável por realizar a tarefa e quando que essa tarefa deve ser finalizada. Lembrando que o quando, ele funciona muito melhor quando você define uma data de início e de fim, né, de término. Não adianta você dizer assim, eu quero isso para ontem. Minha senhora, ontem já passou. Se você quer isso para ontem, você não vai ter. Não funciona, você precisa ser específica. Eu quero isso para daqui a 2 horas, eu quero isso para amanhã, eu quero isso para no máximo sexta-feira, eu queria que fosse quinta-feira. E quando você for definir esse tempo, né, esse quando que a tarefa vai ser realizada, tente trazer o funcionário junto, né, para que a pessoa se sinta responsável por isso. Então, ao invés de você determinar o tempo assim de início, você pode dizer assim: vem cá, quando é que você pode me entregar isso aqui?
A pessoa normalmente vai colocar um tempo confortável para ela e você vai negociar esse tempo. E a pessoa negociando esse tempo com você, ela vai se sentir mais responsável por entregar naquele tempo. Afinal de contas, ela negociou esse tempo com você. Então, ela se sente na obrigação de cumprir aquela negociação que ela fez com você. Fica muito mais interessante quando você traz a sua equipe, né? Quando você chama a sua equipe para a responsabilidade de definição das atividades dentro da empresa. Então, a técnica dos 3Qs, super simples e que você pode implantar hoje mesmo na sua empresa. Agora, o que não exige técnica nenhuma é você deixar um like nesse vídeo. E a gente se vê.